Hoje eu vou falar com vocês sobre os novos processadores Intel, mas no que nos interessa, jogos, os testes comparativos dos novos processadores nos jogos, comparando a geração anterior com essa nova geração. Então senta que esse vídeo tem muita informação legal para vocês, ok? Então enquanto roda a abertura, deixe seu like. Nesse teste, eu vou mostrar para vocês os comparativos entre os processadores da geração anterior com a nova geração Coffee Lake. Vamos lá. O primeiro teste e o gráfico que vocês vão ver é do Civilization 6. Todos os jogos que eu vou mostrar vai estar em resolução Full HD e com gráfico na configuração mais alta, ok? Vamos lá. Comparem que o Civilization, ele rodando no 8700K e no 7700K, tem duas versões aí, em 4.9 GHz, que é fazendo overclock no processador, e a versão normal com clock original desses dois processadores. Vamos pegar como base em todos os testes o i7, que é o que tem essa maior diferença aí. Reparem que o 8700K em 4.9 ele dá 94.4 FPS e o 7700K dá 91.6. Uma diferença pequena. Lembrando que os jogos não estão em 4K. Está em Full HD, que o FPS dá mais alto, e você consegue perceber uma porcentagem um pouco maior aí, ok? Então, reparem que a diferença é muito pequena no Civilization. O 8700K no clock normal dando 82.8 e o 7700K dando 79.7. Gente, é praticamente um empate técnico nisso. O próximo jogo, repare que é o Warhammer 40K. O Dawn of War 3 em Full HD, DirectX 11 e na configuração máxima. Com o 8700K em 4.9, ele dá 125 FPS. Já o 7700K em 4.9 também dá 121, uma diferença de 4 FPS. Mas lembrem, o gráfico tá no máximo, mas reparem que a diferença de FPS de 125 para 121 é muito pequena. Confiram embaixo também a versão sem overclock, do 87 dando 113 e do 77 dando 110. Mais uma vez, diferença bem pequena aí. Agora, no Project Cars, um jogo muito pesado, mas nesse caso, ele rodando em DirectX 12, no Ultra e em Full HD. Reparem que aí o empate é extremamente igual entre eles. O 8700K dando 124.7 e o 7700K dando 124.1. Gente, não é nem 1 FPS, na verdade é 0.6 FPS, menos pouco mais de meio FPS de diferença. O 8700K dando 106, já o 7700K dando 102. Esses dois últimos sem overclock, no clock original do processador. Agora o Far Cry Primal em Full HD, DirectX 11 e no Ultra. Ele dando 105.6, o 7700K. Repare que nesse caso o 77 está até melhor que o 8700K, que está a 104.7, mas, mais uma vez, 105.6 para 104.7 é uma diferença mínima. Isso, na prática, é um empate. Agora, o Tomb Raider. Repare que o Tomb Raider, mais uma vez em Full HD, DirectX 11, ele com 8700K em 4.9, dando 151.1. E no 7700K
também em 4.9, dando 150.5. A diferença é irrelevante. O i5 7600K dando 147, o i7 8700K, você vê que ele ficou até abaixo do i5 nesse caso, por questão de clocks. Lembrando que aí, no caso, percebe-se que a quantidade de núcleos não está fazendo tanta diferença. Vamos ao GTA V. Aqui nós temos realmente uma diferença maior. Vamos primeiro aos testes e eu vou explicar o porquê. No i7 8700K em 4.9 GHz, ou seja, com overclock, ele dando 110 FPS, 110.4. Já no i7 7700K, também em overclock, ele está dando 97.7, uma diferença de praticamente 13 FPS entre os dois processadores. Lembrando que o 87 vai ter 6 núcleos e 12 trendings, e o 77 vai ter 4 núcleos e 8 trendings, ok? Agora, por que essa diferença tão significativa no GTA? Gente, GTA é um jogo muito bem programado, o GTA V. Na época do GTA IV, nós tivemos muito problema com desempenho no GTA IV. Então a Rockstar fez um trabalho magnífico em cima do GTA V. É um jogo realmente muito bem programado. E que é um jogo de mundo aberto, é um jogo com gráfico excepcional, é um jogo com vários personagens andando ali, vários veículos, é um jogo que exige muito da máquina, mas é um jogo muito bem programado. Reparem que o GTA ele está com um desempenho muito acima aí. Vamos colocar por volta de 10% mais desempenho com o 8700K do que com o 7700K. Isso porque o GTA ele é sim otimizado para utilizar múltiplos núcleos do processador. O i7 8700K ele consegue dar mais desempenho com o GTA porque o GTA está utilizando esses núcleos a mais, enquanto os outros jogos nós não vemos essa diferença. Então, esse caso é muito importante vocês perceberem que se o jogo não está otimizado para utilizar tantos núcleos, nós não vemos essa diferença. Então, o que nós conseguimos perceber com isso? Que os jogos lá no futuro, quando forem programados para utilizarem esses núcleos a mais, nós teremos um resultado maior. Então, os jogos sem ser otimizado para essa quantidade de núcleos, não adianta o processador ter todo esse desempenho a mais, sendo que o jogo não vai utilizar esse desempenho a mais. Dá uma diferença? Dá, mas ela é mínima se o jogo não usufrui daquilo ali. Reparem agora o Hitman em Full HD, em DirectX 12, é um dos primeiros jogos a utilizar o DirectX 12, e rodando no Ultra. O Hitman, no 7700K, ele roda a 142.1 FPS, enquanto no 8700K ele roda a 141.7. Mais uma vez um empate técnico. Reparem que o 77 está acima, mas a diferença é mínima, né? Mostrando que ele não está utilizando esses benefícios a mais que o 87 tem. Nisso aí, vocês conseguem perceber como ainda tenho que melhorar os jogos para utilizar o desempenho do processador. Se você compra o processador, você vai ter um desempenho ali muito bom? Vai ter. Só que não vai ser aquela diferença ainda, porque os jogos atuais e provavelmente os jogos que serão lançados no próximo ano não estão otimizados para trabalhar com essa quantidade de núcleos. É onde nós vemos processadores como o 7700K, como nesse caso e em vários outros, ganhando até de processadores da linha Extreme da Intel, que tem ali seus 20 núcleos e acaba perdendo
para processadores como o 7700K. 6700 também ainda é um processador excelente. Até o 4790 é um processador excelente ainda, porque a diferença entre eles não é tão grande. Mas o mais importante é os jogos serem otimizados, serem projetados para utilizar todo esse desempenho de uma arquitetura nova. O importante aqui, nesses testes, é nós percebermos o quão esse diferencial, né, de um processador com 4 trendings a mais, 2 núcleos a mais e 4 trendings a mais, não ganha tanto da geração anterior, com exceção do GTA V, que é muito bem otimizado. Qual processador escolher, Fernando? Bem, nesse caso é onde vem a análise de cada perfil de cada pessoa. Vocês viram nos testes também os outros processadores, i5 e tal, e conseguiram perceber aí que há essa diferença. Mas isso varia da necessidade de cada um. Convenhamos, nem todo mundo tem dinheiro para comprar um i7, tanto da atual geração como a Coffee Lake que será lançada. A diferença de preço é mínima entre essa nova geração, mas convém analisar esses ganhos. E para definir isso exatamente qual é o melhor que se encaixa para você, você pode pegar as informações desse vídeo ou entrar em contato comigo por e-mail, e aí eu analiso o perfil seu individual ali, tudo que você pretende fazer, e aí eu crio a configuração ideal para a sua necessidade. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Deixe o comentário aqui embaixo o que você achou, a sua opinião, e eu também vou bater papo com vocês aqui embaixo nos comentários dentro desse assunto, ok? Então, no mais, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, compartilhar, instale nosso aplicativo. Segue a gente no Facebook, que lá tem muitas novidades para vocês. Tchau!